Muito boa tarde a todos vocês. Sou a Juliana, gerente de expansão Adem Prime Brasil. Sejam todos muito bem-vindos a este webinar organizado pela Adem Prime Brasil, a escola internacional de negócios com 28 sedes nos Estados Unidos, presentes em 11 países de língua espanhola na América Latina e agora também no Brasil. É uma verdadeira honra contar com a presença de todos vocês hoje aqui. Sabemos que o tempo de cada um é valioso e agradecemos profundamente por terem escolhido investir esse momento para continuar se desenvolvendo conosco. Quem somos? A Wadden Prime é uma escola de negócios com visão global que oferece programas nas áreas de negócios, idiomas, tecnologia e formação profissional com diploma americano. Contamos com o respaldo acadêmico da Wadden Universidade e com o aval institucional da Câmara de Empresários Hispânicos dos Estados Unidos, o que garante a qualidade e a projeção internacional a todos e para todos os nossos programas. Bom, sobre o nosso Zoom, a aula de hoje, eu tenho algumas orientações técnicas e de etiqueta para garantir a nossa experiência positiva para todos nós. Por favor, eu peço que mantenham seus microfones desligados durante toda a apresentação para evitarmos as interferências. Caso queiram fazer perguntas, podem escrevê-las no chat a qualquer momento. Ao final da conferência, teremos um espaço de 10 minutos dedicado exclusivamente para perguntas e respostas ao vivo. Sobre os materiais de uso do curso, todos poderão ser enviados posteriormente, no prazo de 72 horas, caso queiram, em PDF no e-mail da inscrição. A única contribuição que nós pedimos em troca é bem simples, mas muito valiosa para nós, é que nos enviem um breve depoimento ou avaliação sobre sua experiência no curso e sobre todo o conteúdo recebido. Isso nos ajuda a melhorar continuamente e a seguir oferecendo formação acessível e de qualidade para todas as pessoas. Bom, muito obrigada. Vamos começar. Mais uma vez agradeço por estarem conosco. Pedimos que se preparem para fazer as anotações, participar e aproveitar ao máximo este encontro. E agora, sem mais demora, passamos a palavra para o professor Guilherme. Ele estará conosco hoje, a quem damos as boas-vindas mais calorosas. A palavra é sua, professor Guilherme. Seja bem-vindo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Juliana. Obrigado pelas palavras aí. Primeiramente, é um prazer aí estar fazendo parte hoje desse webinar, desse meeting, desse seminário, dessa aula, dessa conversa que a gente vai ter hoje aí, ok? Aqui com o pessoal da Walden Prime, ok? American Business School and Loyalty Quality Education, ok? Então, brevemente eu vou me apresentar aqui para quem estiver na sala aí conseguir ter mais ou menos a visualização do que eu tenho feito, qual a minha formação, e como eu consigo ajudar vocês aí compartilhando um pouquinho de conhecimento, ok? Me chamo Guilherme Alberto de Souza, sou natural do estado de Santa Catarina, sul do Brasil aí, todos aqui na sala somos brasileiros, natural da cidade de Lages, Santa Catarina. Tenho formação pela Universidade Federal de Santa Catarina em Direito, não exercendo o, a graduação, mas também já tinha licença para advocacia. Tenho qualificação TOEFL, tenho hoje aí, já participo, trabalho também diretamente profissionalmente com música, né? Sou guitarrista profissional, vocalista também e professor de inglês por decisão própria já faz ah, em torno de 9 meses, ok? Então, ah, com certeza fluente na língua e eu vou compartilhar um pouquinho desse conhecimento, essa jornada que tem sido sensacional, não só na minha vida pessoal, mas profissional também, ok? Então vamos lá. Pessoal, antes de a gente começar, eu vou fazer aqui uma introdução bem breve. Vou chamar a atenção de vocês para o tema aqui da nossa conferência, que é Inglês para Negócios e a sua atual importância, tá? Inglês como língua padrão para os negócios hoje. Sim, pessoal. Guilherme, legal. O que você está dizendo aqui que eu tenho, que o português não é importante para quem tem uma aptidão para o mundo empresarial, tem uma aptidão para o mundo dos negócios, que é muito bom vendedor, que você produz um produto muito bem, você tem o seu próprio produto ou começou a sua própria empresa, gostaria de colocar ela no mercado, da primeira vez como uma startup.
ou você já tem uma empresa estruturada, de família, gostaria de continuar estruturando ela de maneira eficiente, produtiva e lucrativa? Não, a minha tese aqui é que o inglês vai elevar, com certeza, não só a qualidade do seu produto final, hoje eu vou explicar o porquê um pouquinho mais para frente, mas ele vai abranger todo um universo de países que você vai conseguir expor e vender o seu produto hoje, seja ele qual seja, ok? Então, falando em produtos, já vou aqui pegar a terceira palavrinha e fazer vamos fazer uma dialética com essa terceira palavra aí do título que se chama negócios ou produto. Quando pensamos em negócios, pessoal, pensamos em vendas, né? O pessoal sempre tem a tendência de já diretamente encarar esse conceito business ou negócios como exclusivamente vendas. São vendas e são produtos também. É produção. Você tem produção e você tem vendas de um determinado mercado em específico, ok? Vamos avançar um pouquinho aqui. Legal. Tá, perfeito. Ah, continuando sobre o ponto de vista dos negócios. Guilherme, eu tenho uma empresa e nós produzimos aulas de idiomas, nós produzimos aulas de música e vendemos ela no mercado específico. Guilherme, eu estou imigrando para os Estados Unidos da América com a minha família, ou sozinho, ou imigrando para a Inglaterra. Eu estou migrando para o Canadá, e eu trabalho numa empresa. Eu não comecei ela, mas eu trabalho numa empresa e sou muito bem remunerado para isso. Legal. E eu não tenho o domínio da língua inglesa que eu estou começando a ver vai fazer muito falta nessa caminhada daqui para frente na minha jornada profissional, seja como trabalhador, seja como empresário ou seja como vendedor de algum produto, que não necessariamente você tenha produzido ele. Legal? Então, nós vamos começar falando sobre o nosso ponto número um, que se chama o processo de aprendizagem de inglês para estrangeiros, tá? Vocês podem usar o chat aqui. Quem aqui é fluente em inglês, pessoal? Só manda um ok pela, pela, aí, pela, pelo chat para eu saber. Alguém? Não? Então, todo mundo só tem familiaridade com a língua portuguesa, ok? Pessoal, eu comecei a minha jornada com a língua inglesa já novo, né? Com talvez meus 14 ou 13 anos, principalmente quando eu comecei a me inserir aí no meio musical, tá? A maioria dos produtos e material que eu consumia quando eu queria aprender e me tornar um bom músico era geralmente dois países desse mundo em qual nós vivemos. Primeiro, Estados Unidos da América, hoje o maior produtor de produção cultural do mundo e Inglaterra. Eu tive uma dificuldade enorme para conseguir absorver todo o conhecimento que eu queria e produzir o produto. Já vou chegar nesse ponto específico com vocês, que eu almejava naquela época e ainda almejo e ainda produzo, porque no começo dele eu esbarrei com uma dificuldade. Todos os produtos que eu consumia ou queria produzir estavam em inglês e estruturados em língua inglesa. E geralmente, quando eles vinham traduzidos para a língua portuguesa, eles vinham com algum desvio de significado ou não era o produto que o próprio produtor que ele gostaria de colocar a informação, ok? Processo de aprendizagem de inglês, principalmente para nativos de português, assim como, com certeza, como a Patrícia, como a Amanda e como a Juliana também. Pessoal, os alunos têm, que pelo menos com a minha experiência pessoal, que eu tenho verificado na prática, têm visto e isso é muito importante, tá? Tem encarado a aquisição do conhecimento como um ato ou um evento isolado e específico, tá? Isso é errado, pessoal, tá? Hoje, isso eu já vou trazer também um pouquinho da minha experiência dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, quando a gente estudava muito a matéria de processo, qualquer processo, ok? Hoje, o processo de aprendizado de uma língua, o aprendizado de uma língua, seja ela qual seja,
mas no nosso específico caso aqui em inglês, é um processo de aprendizagem, onde, com certeza, o coach ou o professor, ele toma muito mais uma função de condução do aluno durante toda essa caminhada, durante toda essa jornada, durante toda, vamos dizer assim, essa linha de chegada entre não saber nada do inglês, como eu gostaria de falar, de entender, até a linha de chegada que é a fluência na língua, não só perceptiva, como, vamos dizer assim, no speaking, tá? Você conseguir se expressar, se comunicar verbalmente na língua inglesa de maneira fluente, é muito diferente de maneira, vamos dizer assim, fragmentada ou não fluente, tá? O nosso objetivo é alcançar a fluência exímia na língua inglesa, ok? Pessoal, o conhecimento, o aprendizado é um processo, tá? O que vocês, a primeira, a primeira lição, a primeira noção que a gente tem que ter nessa primeira conversa hoje aqui é esse. Nós temos um começo, nós temos um meio, vamos falar sobre esse procedimento com um pouquinho mais com calma, e nós temos um fim. Qual é o fim que a gente quer alcançar? Todos aqui. Falar muito bem inglês, alcançar a nossa expansão pessoal, obviamente, porque hoje o conhecimento nessa língua, a gente já vai falar sobre isso mais profundamente, é essencial no mundo moderno, no mundo em 2025, ok? E a fluência no inglês profissional, ok? Seja qual ramo for, eu já vou conversar, a gente já vai entrar mais ou menos um pouquinho mais especificamente nesse foco, ok? Então, pessoal, o que eu tenho notado, Patrícia, Ellen e Juliana, com meus alunos, ou em qualquer processo de aprendizagem, seja com inglês, seja com os alunos dentro do nicho da música também, principalmente com a língua inglesa, nós que falamos português e aprendemos ela desde a nossa tenra infância, nos 4, 5, 3 anos de idade, 7 anos de idade, até a nossa alfabetização com 8 anos, 9, 10, 11, quando a gente vai começar a escrever, formular nossas primeiras frases, começar a escrever no computador, nossos primeiros chats. Pessoa, quem pegou um pouco a época do Orkut, ou casar, enfim, não existia Instagram naquela época ainda. A nossa infância de alfabetização. Quem fala português nativamente tem muita dificuldade no listening do inglês, ok? Eu vou explicar o porquê. Por causa da estrutura da língua, tá? Primeiro, o inglês não é uma língua fonética. Ele não se fala como se escreve ou como se lê. Segundo, e isso é muito importante, eu gostaria que todos guardassem isso e levassem para casa, ah, como uma lição bem legal e importante desse primeiro encontro de hoje. A expressão facial e o modo como o inglês é sentido, isso é físico mesmo, tá? Sensorialmente, na face, é muito diferente da estrutura do português. Isso por quê? Tá? Isso são elementos bem básicos, tá? Por causa da posição da respiração que a gente tem e da posição da língua com o dente, ok? Ah, a posição dela. Quando a gente fala o TH no inglês, totalmente diferente o som e a percepção dela, assim, a percepção sensorial na tua face por causa da posição facial da boca, ok? Da língua e articulação dela, ok? Muitos meus alunos não conseguem se expressar no inglês ou têm dificuldade, mesmo que seja devagar, tá? Nos primeiros passos, lá no primeiro procedimento do processo de aprendizagem, porque ainda está aplicando ou ainda está tentando, vamos assim, dar os primeiros passos como na estrutura do português. É como se você quisesse andar, vamos dizer assim, colocar um Nike, sair correndo com ele, né? Mas você ainda está usando o teu tênis da rainha que tu jogava lá no colégio, algo assim. Só um exemplo bem prático para explicar para vocês. Por quê? A estrutura facial deve ser desde o começo já orientada para vocês como os americanos aprendem quando são pequenos, como os ingleses, britânicos aprendem quando são pequenos. Depois eu vou entrar um pouquinho
na diferença entre o inglês britânico e o americano. Eu acho que aqui o nosso foco é mais o americano. Isso é bom, porque mais é minha orientação também. Mas eu vou conseguir passar essa experiência da diferença e das duas linguagens para vocês, ok? Principalmente do accent, do sotaque dos dois. E a diferença para aprender para quem não é nativo desses dois países como a gente, legal? Então, assim, pessoal, a primeira noção que você tem que ter é essa. A estrutura do inglês, sensorialmente na tua face, é diferente do português. Isso ninguém te fala em nenhuma escola, tá? Eu sei porque eu já estudei em escolas, vou falar aqui, obviamente, por questões éticas, né? Escolas tradicionais, muito boas, aliás, de ensino de língua inglesa. Porém, nunca fui alertado por esse primeiro passo inicial, essa primeira engatinhada, até você começar a dar os primeiros passos aí rumo à fluência nessa língua. Legal? Depois a gente pode, né, se tiver alguma pergunta mais no final da apresentação, posso fazer a demonstração aí, ah, como isso funciona, tá? Ou como isso funciona, mas a estrutura do inglês, seja ela como língua abstrata, seja ela como percepção sensorial na tua face, no teu corpo, difere do português. Primeiro passo, para a gente entender. Por que que é tão difícil a gente conseguir falar e se expressar, principalmente no inglês americano, que é muito rápido. Eu já vou explicar por que que ele é tão rápido assim, ok? Essa primeira dificuldade do aluno brasileiro ou de Portugal, né? Porque a gente tem a mesma raiz etimológica e de linguagem também, né? Que é a língua portuguesa, tá? Perfeito. Segunda dificuldade, pessoal, e isso eu já coloco um dos primeiros passos do nosso método de ensino, ou do meu método de ensino aí, para quem, para quem está começando a aprender língua inglesa. É você treinar o teu ouvido a perceber, e não nesse primeiro momento apenas perceber, receber passivamente informações sonoras, da língua inglesa. A maioria dos meus alunos, vou colocar aí entre 85, 90% deles, ou pessoas que eu tenho tentado, ou alunos, ou pessoas que eu tenho tentado interagir e colocar eles nesse universo do inglês aí, da fluência e realmente da conversação em tempo real, é em entender a língua inglesa auditivamente, ok? Receber ela passivamente. Quando eu pergunto, a maioria das 80 ou esse 90% das respostas são: Guilherme, eu só escuto barulhos. Por quê? Primeiro, por causa da entonação da língua inglesa, que é um dos elementos da estrutura dela, diferente do português. A nossa língua é muito mais, eh, vamos dizer assim, ela é, em termos de prosa, do que a língua inglesa. Ela é muito mais entonativa, muito mais musical do que a língua, do que a língua portuguesa, muito mais estruturada em prosa. Ok? Isso já tem raízes aí culturais, depois eu vou conseguir, né, trazer um pouquinho dessa visão, desse enfoque histórico também. Olha aqui. Pessoal, ear training. Começar primeiro com as percepções sonoras. A gente vai primeiro na alfabetização do alfabeto em inglês. A, B, C, D, E, F, G, H. E aí a gente vai embora, ok? Primeiras formações de palavras. Antes de começar a falar, treinar o seu cérebro e o seu ouvido a entender intuitivamente e, obviamente, depois analiticamente a língua inglesa, ok? Essa primeira dificuldade, a estrutura dela, estrutura, a posição da língua, né? Quando a gente for falar. Segunda dificuldade, dificuldade e, obviamente, o meu segundo passo quando eu começo a ensinar o pessoal é ear training. Na música a gente faz isso também com qualquer músico, ou qualquer instrumentista, seja ele qual instrumento for. Não difere do inglês, porque a gente está escutando sons de fora quando você escuta uma pessoa falar, seja qual língua seja, o inglês não é diferente, é treinar o seu ouvido. E o inglês é uma língua muito intuitiva, pessoal, tá? Eu colocaria aí em termos matemáticos 70% intuitiva e 30% analítica, assim, muito menos que o alemão, ou talvez o latim, ou o português também, que seja. O inglês é muito intuitivo, tá? Então, o primeiro ear training vai facilitar essa jornada para vocês aí em 70% ou talvez mais, ok? Então,
Ear training. Speaking, terceiro passo, tá? Dentro ainda do nosso número um, que é o processo de aprendizagem. Primeiros passos aí no nosso speaking, tá? Pessoal, tenho, às vezes, outros tipos outras classes de pessoas que eu tenho, né, compartilhado essa jornada dentro da língua inglesa. Às vezes eles já têm um ear muito bom. A ear training deles é muito bom. Intuição, já vem, ou já toca alguma coisa, tem essa facilidade de percepção. Eu consigo entender tudo que o cara está dizendo. Eu escutei aquela música não sei, do Guns N' Roses, escutei aquela música essa muito famosa agora, sei lá, o mundo pop aí. Sei lá, escutei a música do Metallica e consegui entender tudo que eles estão cantando, mas na hora que eu vou cantar eu não consigo, eu travo. Por quê? Por causa do primeiro ponto, ok? Estruturar. Então, qual é o meu método que eu tenho feito para, vamos dizer assim, alavancar e superar esse problema? A gente vai nos primeiros elementos da língua inglesa. Estruturação facial, alfabetização, desde o ABC, e pegar cada letra delas e trabalhar a articulação facial. No speaking, então todos os alunos vão trabalhar comigo isso, tá? De maneira bem calma, bem tranquila. Depois formular as primeiras frases e falar elas da maneira mais americanizada possível, tá? A gente está aqui na Walden Prime, a Juliana falou a gente na nossa introdução, tem 18 filiais só dentro dos Estados Unidos da América. O inglês americano é muito específico, pessoal, e muito rápido, tá? A estrutura deles. Qualquer americano vai escutar você falando, teu inglês pode ser o mais perfeito possível. Ele sabe que você não é de dentro dos Estados Unidos da América por causa do teu sotaque ou do teu fundamento de expressão da língua inglesa, tá? E a gente consegue corrigir isso nos primeiros passos. Na primeira, vamos dizer assim, no primeiro método, primeiro na primeira escalada aí da nossa alfabetização da língua inglesa, ok? Então, e nos primeiros elementos, a primeira alfabetização, o americanizar o mais possível a tua expressão facial, tá? A tua articulação mesmo, a língua no dente, posição, depois isso, obviamente, em aulas específicas a gente pode aprofundar um pouco mais e com certeza vamos aprofundar um pouco mais. E a segundo passo, a formulação de fraseados e sairmos do universo da prosa portuguesa, da nossa bonita prosa portuguesa, como a língua portuguesa é estruturada, como todos nós fomos alfabetizados na infância, para a intuição da língua inglesa. Então, são universos fonéticos, auditivos, expressivos completamente diferentes. Por isso, um dos motivos de nós temos tanta produção musical de altíssima qualidade vindo de países de língua inglesa. Inglaterra ou Estados Unidos, pega dos maiores conjuntos musicais do mundo, hoje vem desses dois países, né? Sem dúvida nenhuma, por causa da estrutura da língua. Ela é totalmente. eh, Isso já é por questões históricas, não foi feita do nada por causa disso, ou por decreto de qualquer entidade, instituição que seja, são construções históricas, obviamente. Ela é muito mais intuitiva do que em termos de prosa, que é o português, ok? Até por questões culturais, históricas, eu vou conversar com vocês um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, treinar vocês na intuição da língua inglesa, como ela é estruturada. Guilherme, isso que você está inventando? Não, isso eu estou explicando para vocês como funciona a estrutura auditiva de emissão da língua inglesa. Totalmente diferente da língua portuguesa. Você pode entender as palavras, entender o significado delas, mas a tua estrutura de emissão não está adaptado à intuição do inglês. Legal? Então, esse é o segundo, terceiro estágio. Terceiro para quarto estágio, pessoal, tá? Superada essa dificuldade que é enorme de quem fala português, por quê? Porque o nosso cérebro já está treinado na estrutura do português, na estrutura prosal da língua portuguesa, desde a nossa infância. Comigo não foi diferente. Até os teus 10 anos, 11, com certeza a Patrícia, a Juliana, a Ellen, né? Todos nós tivemos essa formação porque a gente vive no Brasil, que é um país que oficialmente fala português, né? Claro, tem outras línguas, né? Aqui no sul do Brasil tem Blumenau, o pessoal fala alemão,
polonês também, por causa da colonização, mas é a nossa língua oficial portuguesa, ou como nós fomos ensinados, ok? Então, nós temos muita dificuldade na aprendizagem da língua inglesa por causa da estrutura dela e dos primeiros passos de alfabetização. Então, das minhas ferramentas nesse método de aprendizagem é ir lá na nossa raiz de alfabetização na língua, qual seja ela, como o teu cérebro, lá no começo, funciona, absorvendo qualquer conhecimento de língua, e estruturar ele totalmente para a língua inglesa, ok? Ou treinar ele para a intuição do inglês, seja ele britânico, seja ele americano, muito mais americanizado no meu específico caso, eu já explico para um pouquinho, perdão, para vocês o porquê, tá? Então, se vocês vão me escutar falando inglês, vocês, pô, o cara é uma pessoa que parece um americano e do Dallas, do Texas, é mais ou menos isso, né? Como, como eu estruturei todo o meu conhecimento até para poder produzir o produto que eu queria, já converso, né? ah, bem detalhadamente sobre que produto é esse e o porquê que eu fiz dessa maneira. Legal? Perfeito. Treinar vocês desse primeiro estágio não é fácil, é como se você estivesse aprendendo a caminhar de novo, mas no final desse processo que não é doloroso, mas é trabalhoso, eu tenho certeza que os frutos aqui vocês vão colher linguisticamente e expressionalmente exponencialmente maior do que muitos métodos aí que o pessoal tem utilizado, seja memorização ou leitura, ou até mesmo interação de speaking, tá? Conversação, pessoal, é o nosso segundo estágio nesse processo de aprendizado aí de inglês para estrangeiros, ainda no nosso ponto um. Guilherme, eu consigo já entender, pô, era muito aquela universo, mar de sons ali, quando eu escutava um americano falar, um inglês falar, eu escutava uma banda americana, eu escutava um cantor britânico, um cantor canadense, ou cantora canadense ou americana. Agora eu consigo entender eles, que, claro, às vezes eu ainda demoro, tenho que voltar, mas, poxa, quando eu consegui passar do nosso estágio número um, consigo já me expressar, claro, lentamente, não tão rapidamente, né, como eu gostaria, como eles falam. Qual que é o nosso próximo passo? É a gente começar a conversar em tempo real, tá? Isso é muito importante, tá, pessoal? Conversações em tempo real, com temas específicos, obviamente, para voltados já a essa etapa do conhecimento. A gente não vai trazer conversações avançadíssimas para quem já é fluente há anos ou é nativo na língua, para quem está nesse estágio ainda mais. O próximo estágio é esse. Nós começarmos a comunicar apenas em inglês, em tempo real, pelo menos, isso foi bem matematizado, né? De 40 minutos a 1 hora de conversação diária, em inglês. Legal? Essa é um dos estágios que vai tirar vocês vamos dizer assim, do conhecimento inicial que vocês já têm, após né, do primeiro, segundo passo no inglês, para começar a colocar vocês no patamar de high speakers in English of the world. Vocês conseguirão. Aí, eu posso colocar mais ou menos 6 meses, ou 3 a 6 meses aí dentro desse método, aplicando ele. Obviamente, não pode, vamos dizer assim, não podemos, né, vamos dizer assim, contorná-lo, né, com essas conversações iniciais para começar a dar o salto de vocês aí para a fluência, que é o objetivo de todo mundo aqui, né? Seja para qualquer motivo que seja, e esses motivos a gente já vai conversar um pouquinho mais para frente, agora no nosso número 2. Pessoal, nesse primeiro ponto, tá? E depois a gente pode voltar nele aí, porque com certeza todos esses pontos eles são separados, mas eles são interligados como um sistema orgânico, tá? Só para vocês ter uma noção ali. Agora tem uma pergunta sobre o primeiro processo de aprendizado. Guilherme, o que tu falou ali, eu tive essa dificuldade, ou, é verdade, eu tenho um amigo meu que, ele consegue entender tudo, mas quando vai falar, ele trava, ele parece que tá emperrado uma engrenagem, não vai, ele não sabe por quê. Alguém? Não? Patrícia, Ellen? Então vamos seguir para frente. Ponto número 2, pessoal. Então, deixa eu falando muito rápido, por favor, me interrompam aí, eu já estou com um
vamos dizer assim, a cultura americana da rapidez do speaking já, vamos dizer assim, interiorizada na minha pessoa, ok? Inglês como língua global para negócios. Guilherme, cara, o que tudo me traz aqui hoje com na Walden Prime, essa escola maravilhosa aí, a escola tá expandindo suas atividades agora para o Brasil também. O que me traz hoje aqui na aula é aprender o inglês porque eu comecei um negócio, eu quero começar, eu vou abrir uma empresa de cosméticos. Quero colocar meu produto no mercado específico, mas eu preciso estruturar ele na maneira correta. E eu estou vendo que hoje o mundo se comunica em inglês, mas eu não tenho esse conhecimento. Eu sei que eu vou precisar para vender ele melhor, para produzir ele melhor. Guilherme, eu sou um artista e eu preciso fazer uma apresentação toda em inglês, mas eu não consigo, eu não sei, não tenho a fluência no inglês. Meu inglês é muito básico. A gente está saindo do estúdio agora para colocar esse material para o público e eu tenho muita dificuldade no inglês. Guilherme, eu comecei uma empresa de serviços, eu presto serviços de limpeza internacional e eu estou querendo expandir os meus negócios porque eu estou vendo que tá muito complicado dentro desse nicho nacional. Eu quero expandir para outros países. Eu estou vendo que países de língua inglesa eles têm uma, uma demanda que é enorme no meu nicho, mas eu não tenho inglês, isso me dificulta muito. Por que que isso acontece e qual é a razão de estar querendo expandir os negócios? Pessoal, hoje o mundo fala inglês, tá? O mundo fala inglês. Guilherme, mas eu sou brasileiro, eu amo o Brasil, eu só quero falar português, eu sou um empresário com muito talento, eu sou um trabalhador que conheço tudo do meu trabalho, do meu ramo, e eu não preciso do inglês. O mundo fala inglês, pessoal, e cada vez mais, ok? Eu vou explicar isso para vocês quando a gente for no ponto número 5 e também entrar no ponto específico da internet e como ela tem afetado todos os ramos aí de atividade, seja o ramo de conhecimento, onde a gente está aqui hoje, do Golden Prime, seja o ramo de entretenimento, o ramo artístico, do que eu faço parte também, seja o ramo político também, a gente está vendo, né? Negociações pelo mundo inteiro, o ramo empresarial, sem dúvida alguma, o ramo financeiro, ok? Entre outros, né? Tá? Então, o que eu quero, a tese, não só a tese, mas eu quero que vocês tenham todas hoje, quando for para casa, ou tirarem o conhecimento aqui. Pessoal, o inglês hoje é língua franca global, ok? Não, com certeza temos o alemão, que é uma língua que é maravilhosa, muito difícil, aliás. Temos o espanhol, né? Que toda empresa também tem capital espanhol também, capital da Espanha, que é uma língua faladíssima no mundo. A Argentina fala espanhol, Espanha, entre outros países também. Mas o que vocês têm que ter em mente é que o mundo fala inglês, pessoal, tá? As maiores economias do mundo hoje, eu vou citar a maior economia do mundo, que é os Estados Unidos da América, ninguém tem dúvida sobre isso, legal? E vai continuar sendo por bastante tempo, que a gente tem vendo pelos desdobramentos aí, econômico-políticos dos últimos anos. Canadá, que é uma potência econômica e cultural também, exuberante. Austrália, tá? O pessoal às vezes fica só aqui na América, não lembra da Oceania. Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra, Reino Unido, que é um dos maiores produtores de cultura do mundo. Talvez, vamos dizer assim, em equivalentes aos Estados Unidos também. Eu vou compartilhar um pouquinho da minha experiência. Eu tive em Londres faz um ano e meio, dois, para estudar no Instituto Britânico de Produção Musical. Vocês não têm ideia como a produção cultural inglesa é, primeiro, sensacional e né, exuberante, mas como ela é pujante, como eles produzem cultura, todo dia, literatura, música, esportes, enfim, falam inglês, ok? E se você tiver em qualquer um desses ramos, economia, empresas, negócios, vendas, cultura, ramo artístico, música, esportes, né? Não deixa de ser cultura também, tá, obviamente dentro da cultura, entre outros, teatro, né? Guilherme, eu quero fazer uma apresentação em inglês, não consigo, ou preciso, dos maiores países de produção cultural e econômica do mundo falam inglês, não por importá-los eles de outras culturas
entre aspas, mais avançados, porque eles são, vamos dizer assim, é o forefront do mundo hoje, mas por ser a língua oficial e nacional desses países, legal? Como de estrutura constitucional deles também, ok? Então, novamente, the world speaks English. O mundo fala inglês, pessoal. Então, não há como não, a gente escapar dessa verdade, desse fato, dessa realidade daqui para frente, tá? Quem não conseguir ou quem não aceitar esse fato, seja qual ramo que tiver, vai ter muita dificuldade na expansão das suas atividades, seja pessoal ou seja profissional, ok? Mas por que isso aconteceu e por que está acontecendo e por que vai acontecer mais? Pessoal, quem hoje fica um dia aqui sem usar a internet? Alguém? Juliana, Patrícia? Ellen, Guilherme, eu só uso cartas ainda e uso o telefone. Eu acho legal também, mas tu não tem como viver em sociedade hoje mais sem internet, seja qualquer ramo, seja social, com Instagram, vamos lá, com TikTok, né? Parte social, parte profissional, usando Google, usando ferramentas, essa com o Zoom, eu já vou trazer minha experiência pessoal aqui para vocês também, bem bacana. E seja vão lá no ramo de vendas também, hoje na parte de advertisement ou marketing, sem a internet. Guilherme, por que que o mundo fala inglês? Por que que tem que falar inglês? Se tem a internet, está ali, consegue traduzir isso. Pessoal, vocês têm que ter em vista que toda a tecnologia hoje que a gente usa, principalmente a internet, quem aqui não. Quem viveu os anos 80 que talvez eu gosto, as pessoas me pegaram a minha idade, eu tenho 34 anos, nasci em 1990, então eu fui uma criança durante os anos 90, e eu lembro quando a internet começou a chegar no Brasil, ok? Primeiros computadores, os Macintosh, aqueles computadores brancos ali, nessa sala que eu estou aqui, meu pai trouxe o primeiro ainda no 1995, 96, ok? Antes não existia internet, então o inglês, assim, no Brasil era quase visto como um luxo. Eu lembro que eu era bem pequeno nessa época. O pai trouxe a fita do Rei Leão em inglês, ainda não conseguia ver porque só estava em inglês, em VHS, 94. Mas, para vocês entenderem o porquê, toda essa tecnologia da internet, seja Google, seja Zoom, essa que a gente está usando agora, ah, em tempo real, né? Para comprovar isso que eu estou falando para vocês aqui, seja Instagram, seja Facebook, dentro da tecnologia maior, que é a internet, vem dos Estados Unidos, pessoal, tá? Então isso você tem que ter bem, bem claro. E toda a estrutura dela de comunicação, de codificação, e comunicação com essas empresas se dá em inglês, ok? Porque já é uma herança lá desde os anos 70 e 80, com a Guerra Fria, aqueles satélites todos, eles ficavam se espionando, Rússia e Estados Unidos, aquele negócio todo. A internet é uma tecnologia americana da NASA, criado daí por empresas americanas também, daquela época, Bill Gates e tudo mais, depois com Windows, né? Que foi expandido para o mundo no final dos anos 90 e a gente está aqui hoje, né? E ninguém consegue viver hoje mais sem internet, tá? E todos os nossos negócios hoje dependem muito 90% desse tipo de tecnologia e dos países dos quais tem a patente dessa tecnologia. A gente vê um pouquinho de conflito ali entre agora, né, a parte política brasileira e parte externa. A gente tem uma ideia, pessoal, a maior tecnologia de base que todo o aparato estatal brasileiro usa vem dos Estados Unidos, tá? E é estruturado em inglês lá também. Eles têm a patente sobre isso. Então a gente tem que adaptar ao primeiro elemento de uma cultura estrangeira que a gente usa muito hoje, a gente não tem como, né, escapar dessa realidade hoje, que é o primeiro elemento de uma cultura, qualquer ela que seja, é a língua e a linguagem. E o mundo fala inglês, principalmente inglês aí mais americanizado possível hoje. Legal? Então, qualquer negócio que você for abrir, tu já tem, ah, tu vai receber de família, ou você vai começar, seja individualmente, ou seja em sociedade, ou enfim. Ou vai como trabalhador, que seja que você vai trabalhar numa grande empresa, numa multinacional, que seja como a Wooden Prime é. Você tem que ter em mente que a maioria das diretrizes vão vir da América e vão ser estruturadas em inglês. E vocês precisam se capacitar para esse universo, para
Primeiro, conseguirem entregar o melhor produto que vocês criaram e estão colocando no mercado para o consumidor final, ou adaptar para o trabalho que vocês estão oferecendo, sua força de trabalho que você está oferecendo para aquela empresa em específico, ok? E ela vai conseguir, com certeza, precisar da tua fluência, ou se não tiver fluência em inglês, vai precisar da tua percepção e vamos colocar 50 ou 60% de comunicação ah, na língua inglesa. Legal, pessoal? O mundo fala inglês, galera. Não tem como escapar disso aí, tá? Então, Guilherme, você defende essa tese, sim. Aqui a minha posição é bem clara e eu tomei aí uns bons 2 anos e três da minha vida aí pensando sobre isso, trabalhando sobre isso e uma das decisões que eu realmente parei para estudar toda essa a cultura americana ou britânica em fundo foi a percepção que hoje a língua global, não só para estruturação de negócios, no geopolítico também é o inglês, tá? A gente já vai conversar sobre isso, tá? Alguma pergunta aqui, pessoal? Ellen, Patrícia, Juliana, ok? Então, segundo ponto, the world speaks English, so we need to go to, ok? Número 3, pessoal. Como o inglês ou o aprendizado da língua inglesa tem sido visto aí como aprimoramento pessoal pelos alunos, tá? Vou passar o próximo slide aqui. Só para vocês terem uma noção, pessoal, aqui, ó, a gente consegue visualizar. O inglês é a língua oficial em 75 países do mundo, tá? Qual que nós temos aqui? Canadá. Alguém já visitou o Canadá aí? América do Norte? Alguém quer ir para lá? Não? Estados Unidos da América, sem dúvida, a maior potência e não só econômica, mas hoje política e militar do mundo é a América, né? Não há como escapar disso. E, obviamente, a língua oficial é o inglês. E eles exigem isso de você também, se você for trabalhar com uma empresa americana. Ah, Irlanda, Europa, tá? Que é um outro país que fala inglês oficialmente. Reino Unido, pessoal, só inglês, ninguém fala português lá, a não ser que você apenas trabalhe com brasileiros lá, mas isso é quase impossível. Já explico para vocês minha experiência pessoal. África do Sul, galera. Pô, Guilherme, mas na África do Sul, o pessoal fala inglês também. Índia, a maioria de tecnologia, de mão de obra, tecnológica que vai para os Estados Unidos hoje são indianos, são muito bons em tecnologia, tá? Eles vão trabalhar nos Estados Unidos, ganham muito bem para isso, tá? Não conseguiriam se não tivesse proficiência e não falasse o inglês aí como língua semi-oficial também, tá? Índia, parte da Oceania aí, pessoal, Austrália, lá na outra ponta do mundo, ok? Austrália, Nova Zelândia também, aliás, é um país muito bonito. Vamos lá. Aqui só para a gente visualizar mais ou menos o que eu estava falando no ponto número 1, tá? Vocês conseguem entender aqui parte de inglês, não? Hoje, pessoal, aqui, ó, o que que eu quero dizer aqui? Professores e alunos hoje são managers, ou a gente administra um processo de aprendizagem, tá? Do ponto número 1, aquele que eu conversei com vocês, ponto número 2, que é o segundo passo, ponto número 3, que é a conversação, e depois o 4, 5, que é finalmente a nossa chegada na linha de chegada, da fluência na língua inglesa aí, e a nossa expansão pessoal e profissional, que no final é o produto que a gente está comprando aqui, que a gente tá procurando. Mas esse produto ele não é adquirido como uma lata de refrigerante, tu vai no mercado e consegue pegar em um evento só. Ele é um processo, tá? O conhecimento é um processo de aprendizagem. É um produto, mas ele é estruturado em processo. Legal? Como a gente define? Training, motivation, advice. Training, treinar, pessoal. ah, ah, ninguém consegue. Só um pouquinho. Ninguém consegue. Perdão, tá? As pessoas vendo só a mensagem. Ninguém consegue atingir qualquer conhecimento hoje sem treino. Tem que ter o sweat, blood and tears, tá? Go, pessoal. Cooperative learners set up and realistic goals.
for themselves. Focus, production, creation, content creation, pessoal. Se você quer avançar no tipo de conhecimento, você tem que ter goals, objetivos. No dia, daqui 3 meses, daqui 3 semanas, daqui 2 semanas, eu vou sair do ponto número um. I'm gonna jump, man, from the first step to the second step, man. I'm gonna be better than I was before. I will be better than I was yesterday. Eu vou ser melhor do que eu fui ontem. Isso são goals, que os nossos americanos chamam de goal também, ou objective, okay? We need to look to the future and run through this future, run in direction to this success, okay? Go, pessoal. Support. I will be supporting you through all this process. Eu estarei suportando vocês ou abraçando vocês. I'll be holding you, segurando vocês durante todo esse processo de aprendizagem, lá do nosso ponto número um até o ponto número dois. Supporting learners as they move out for this comfort zone, ok? Competence and language skills unfold gradually. O que isso aqui quer dizer, pessoal? Vocês têm que sair da sua zona de conforto, ok? Comfort zone. Principalmente os americanos usam muito esse conceito, tá? Seja, principalmente no esporte, tá? Não sei se alguém é do ramo do esporte aí, esse conceito muito trabalhado. O que que é o comfort zone, pessoal? Você já tem um conhecimento legal, ok? E esse conhecimento, seja na língua inglesa, seja em qualquer língua, ou qualquer ramo do conhecimento, seja você é um matemático exímio, você é um programador muito bom, você já sabe muito, mas o conhecimento não para, pessoal. Então, você sempre tem como aprender mais, em qualquer ramo de conhecimento. Eu tenho como aprender mais inglês todo dia. Estou todo dia consumindo conteúdo em inglês. Seja entrevistas, palestras, música. Para quê? Para isso me tira da minha zona de conforto. Achar, pô, cara, eu já sou bom, eu já sei falar, eu já estou dando aula de inglês. Guilherme, você tem que sair da tua comfort zone. You have to move out from your comfort zone, man. If you want to be the best, if you want to be fluent, if you want to be successful. We want to be successful, right? We want to be fluent in English and improve our lives. Nós queremos ser fluentes em inglês e alavancar nossa vida profissional e pessoal através desse conhecimento, através desse processo de aprendizagem. Potential, challenging learners to reach their full potential. Todos nós aqui temos potencial, pessoal. Todos nós aqui, eu, a Juliana, a Patrícia, a Ellen, o pessoal que tá nos assistindo de fora, tá, o Alden Prime, como uma empresa, tem um potencial enorme. Nós temos que nos desafiar todos os dias, pessoal. Principalmente isso aqui eu aprendi e aprendo muito, já vou conversar com você sobre isso, dentro da cultura norte-americana. Você, por mais potencial, por mais talento que você tenha, você tem que buscar o teu melhor todo dia. Você tem que buscar a perfeição todo dia, ok? Você tem que querer ser melhor do que você foi ontem, do que você foi mês passado, do que você foi ano passado. Ah, Ainda que você já era bom ano passado ou ontem, entende? Você tem que buscar atualizar a tua potência, atualizar o teu potencial. You need to bring your best to this class every day. You need to search for your best every day. You need your best activities, your best performance, your best learning skills every day to be successful, to be fluent in English, to be the best, okay? We all here want to be the best, man, okay? Até nós chegarmos na nossa ponto de partida que é success. We want to be successful, man. We want to be successful entrepreneurs. We want to be successful musicians. We want to be successful speakers. We want to be successful teachers, entrepreneurs. We want to be in every sector of life, of professional life, of personal life. We want to be happy, man. We want to be with love, with our friends, our families. We need success and we need to be the best every day. Discipline, studying, concentration, goals, potentials, hard work, move forward. Trabalho duro, pessoal, nos leva para cima, nos leva para frente. E isso tudo, com certeza, vai levar. Com certeza nos vai levar, ok? Então, outra lição que nós temos que ter.
O conhecimento é um processo, lá do ponto um até o final. E nesse processo nós temos vários valores. Quais sejam eles, pessoal? Discipline, goal, support, ok? Perseverance, resilience. Ninguém vai falar inglês como um americano nativo da Louisiana se você não tiver disciplina no teu aprendizado, pessoal. Todos aqui têm que ter, ok? Eu tenho certeza que todos vão ter aí. E vão ser, vão alcançar nossos objetivos com sucesso, ok? Success. Esse é o nosso goal, pessoal. Esse é o nosso objetivo. Essa é a nossa direção. O sucesso do aprendizado da língua inglesa para ter sucesso através do conhecimento que a gente vai ter na nossa vida pessoal e profissional e alcançar a felicidade com esse conhecimento, ok? Afinal de contas, é o que todo mundo busca, né? Nós estudamos para trazer felicidade para nós mesmos, mas para as outras pessoas que estão ao nosso redor também, ok? Vamos lá. Learning is a process, aqui é mais uma elucidação do que eu estava falando. Framework, pessoal, esse é um termo muito mal traduzido para o português, tá? Mas ele chama estrutura, framework. Lembra lá que eu estava falando número um? A língua inglesa tem uma estrutura diferente da portuguesa. Ela não é, primeiro, não é fonética, não é, ela não se fala como se escreve, como se lê, e ela não é em prosa, ela tem uma estrutura diferente. Framework to the future também, a tua estrutura até tu chegar, perdão, até tu chegar no nosso goal, que é o sucesso, nosso ponto de chegada, o nosso final writing, é a nossa estrutura desde o começo. Então, framework to the future, a nossa estrutura em direção ao futuro. Qual é o nosso futuro? Fluência no inglês e sucesso na nossa vida, seja profissional ou seja pessoal, ok? Mais ou menos o que a gente estava no último slide. Goal setting, learning model. Qual é o meu learning model? É esse processo de aprendizagem, ensino, que a gente tem com o aluno do começo até o final, entre esse processo, um, dois, três, quatro, cinco, fluência, conversação, até chegamos lá. Obviamente com a gramática no meio, tá? Ter reading, a gente vai ter que ler bastante também. Learning opportunity, qualquer pessoal. Eu vou colocar aqui algo que eu aprendi de uma professora californiana, ok? Que eu tenho aí seguido faz bastante tempo também. Learning opportunity, pessoal, vocês têm que entender que vocês têm que se imergir no inglês. Não só na língua inglesa, mas na cultura britânica, na cultura americana, na cultura canadense, e com certeza ela, o primeiro elemento dela é a língua inglesa, todo dia, tá? Learning opportunity, se você tem a oportunidade de estar inserido numa entrevista que alguém está falando inglês, opa, tem uma música que está em inglês, pá, cara, eu tô aprendendo, eu lembro do Guilherme falando isso, e aqui ele está falando exatamente nisso, nessa frase dessa música legal, pô, aquele cara, essa entrevista aqui, eu tô vendo que ele tá falando isso que o Guilherme estava me falando lá naquela aula. Learning opportunity. Veja no teu dia a dia oportunidades de aprender o inglês. Oportunidades de aprendizado, ela tá, ainda mais com a internet, a gente tem todo dia ao nosso alcance. O que a gente tem que fazer é treinar e permitir fazer a nossa atenção, o nosso cérebro ser direcionado a essas oportunidades positivas. Oportunidades negativas a gente tem todo dia também, né? Mas sermos orientados pelas oportunidades positivas de conhecimento e, no nosso específico caso aqui, no aprendizado do inglês. Legal? Save practicing, vai entrar mais ou menos no learning opportunity. Coaching e feedback, isso é muito importante, tá, pessoal? Eu sempre preciso do feedback de vocês, como um professor, como um English coach. Eu preciso, Guilherme, tudo que me falou tá muito legal, mas eu tenho dificuldade no primeiro número ponto. A gente vai voltar lá. Eu tô aqui, como eu falei antes, to hold you through this process. Segurar vocês durante esse processo, até que a gente chegue no nosso objetivo final, que é a fluência na língua inglesa, ok? Então, o feedback é muito importante. Não é sempre uma aula expositiva, como a gente tem no colégio muitas vezes, né? Do começo ao fim, 1 hora e meia de conteúdo, a gente tem prova na semana que vem. Aí eu vou para casa, não. A minha orientação aqui metodológica é sempre estar perguntando para vocês e ter o feedback. Feedback do inglês, feed é alimentar, tá? Vocês alimentam-me de volta com informação, através da informação que eu estou passando de vocês. Vocês olham no Instagram, tem o teu feed todo dia ali, que é isso aí. Alimentar de volta a informação que as outras pessoas estão te passando aqui. Legal? Essa é a tradução literal. Reflection and Revision é vocês mesmos refletirem individualmente como está indo o processo de aprendizagem durante a nossa jornada.
e revisá-las, tá, pessoal? Onde talvez eu possa melhorar. Isso essa última etapa é bem individual, tá? Cada um sabe das suas dificuldades, ou das suas vantagens. Uma pessoa que se expressa muito bem, ou uma pessoa que tem um ouvido muito legal, tem uma percepção intuitiva muito bacana, que para o inglês, como eu falei antes, vai ser é uma vantagem enorme, tá? E entra aí na parte de reflection and revision. Ok? Para frente. Aqui mais ou menos que eu tinha colocado. Pessoal, aqui agora bem, bem específico, tá? Quem já fala inglês, ou não sei se tem algum professor aqui na aula também. O que eu tenho notado ali, principalmente claro, com essas dificuldades fundamentais que eu coloquei ali, que é o body movement and difference, que eu já coloquei, já falei para vocês antes, é a colocação verbal, tá? Has, had, have e o verbo to be. O pessoal tem muita dificuldade com isso. Quem é iniciante ou até já fala um pouco, mas quando vai se expressar no tempo verbal correto, está numa conversação com alguém que é um americano, um inglês, um canadense, ele, cara, eu não sabia, sabe? Era uma ação que começou lá, que já faço há anos, eu usei o verbo que não era o correto. Falei, cara, não se preocupe, você não está sozinho. É uma dificuldade que a gente tem muito, principalmente nós que fomos formados em outra cultura linguística, que é a portuguesa, de assimilar essa colocação temporal verbal do inglês, que é bem diferente, tá? Então, aí entra o verbo to be, e também she has, or he has, or had, or have, e colocação pronominal também, tá? Mas aí é mais específico, tá, pessoal? Eu vou explicar por quê, mas aí eu teria que ir vamos dizer assim, na etimologia do português, a diferença do inglês específico. Eu acho que para o nosso primeiro encontro hoje aí, acho que a informação é essa. A pessoa tem muita dificuldade, é um ponto muito importante do inglês, é o verbo to be, tá? E a colocação pronominal, perfeito? Ah, aqui, pessoal, tá? De novo ali na diferença entre o inglês e o português. Todo mundo sabe que a gente a nossa a vertente é a latina, tá? Vem da latina românica, tá? O português é estruturado assim. Eu morei na Itália já por 8 meses. E como a nossa língua é parecida, então eu nunca estudei o italiano profundamente, mas eu conseguia conversar com eles. Por quê? Porque a raiz, o roots da nossa língua é latina. Muito diferente, já vou colocar um vídeo bem rapidinho para vocês no Juliano Bay, vai ser bem rápido, tá? Do inglês, do alemão e do polonês também, tá? Porque ele tem a raiz histórica isso vem desde da Idade Média, tá, pessoal? Do começo da Idade Média para cá. É de origem germano-saxônica, tá? Eu já explico aí para vocês, principalmente na Inglaterra. Vamos lá, aqui é da parte de imigração, né? Tá, isso. Pessoal, alguém aqui conhece alguém, está imigrando, gostaria de imigrar? Ou ou leu algo que sobre algum imigrante que foi principalmente para os Estados Unidos, ou para a Inglaterra, ou para o Canadá, e ele ou ela, ou a família, enfim, teve alguma dificuldade na adaptação? Alguém? Legal. Esse é o ponto aqui que eu vou chamar a atenção, tá, pessoal? Principalmente, ou quem já está nos Estados Unidos hoje, seja qual estado que seja, que estiver, perdão, ou na Inglaterra, ou no Canadá, ou na Austrália, ou qualquer país que seja falando de inglês. Principalmente dentro da cultura americana, pessoal. Ninguém fala português lá fora. Vocês têm que entender isso, tá? Nenhum americano fala português, tá? Nenhum inglês vai chegar para você, eu li algo e eu consigo me expressar em português. Isso não vai acontecer, tá? Seja online, seja presencialmente lá, se você já estiver na América ou em qualquer outro desses países que eu mencionei antes, tá? A gente, por ser brasileiro, a gente tem às vezes muito orgulho da nossa cultura, mas quando a gente chega em outro país, a gente tem um baque cultural enorme. Pessoal, ninguém fala português lá fora, cara. Ninguém. Não é isso, não é porque eu não queira ou porque não sei, alguém não quer, mas a cultura lá fora é essa, tá?
a não ser, obviamente, Portugal, Brasil, alguns países na África que falam português também. Primeiro, eles acham que você está falando espanhol, né? Principalmente na América. Vou trazer minha experiência pessoal e profissional para vocês. Eles confundem com o espanhol, eles pensam que você é da Espanha ou do México no começo, né? Eles falam, cara, o que você está falando, hein? Eu cheguei na Inglaterra, você é espanhol, cara? Eu falei, não, isso que eu tô falando aqui né, essa linguagem é português, não, eu sei que você pensa que é espanhol, mas não é, é português. Ah, tá, eu pensei que você era de lá. Então, às vezes o pessoal, não, porque eu vou chegar, vou conseguir me comunicar com eles em português. Pessoal, não, tá? Você tem que aprender o inglês se você for trabalhar ou emigrar para esses países. Legal? Aqui só um resumo sobre as primeiras dificuldades, tá? Quem já fala um pouquinho do inglês ou teve experiência já, alguma dificuldade nesse problema, esse aqui é um dos pontos mais cruciais de dificuldades é a colocação pronominal e verbal, principalmente o verbo to be e a conjugação, tá? Temporal dentro do inglês. A gente depois conversa um pouquinho mais sobre isso aí, tá? Aqui o que eu estava conversando com vocês antes, pessoal, só um rebate histórico aí. Tu está vendo que toda a raiz da língua inglesa vem de vertente alemã, tá? Não a Alemanha como a gente conhece hoje, mas lá dos vikings, lá dos anglo-saxões, ou seja, quando colonizaram a Inglaterra ainda, nem os Estados Unidos, né? Foram colonizados pela Grã-Bretanha, todo mundo aqui sabe disso, estudou história no colégio, né? Então, ele tem essa vertente anglo-saxã, não tem nada de alguma outra influência latina vem por causa do francês, não do português, tá? Vem lá do francês que foi absorvido na época da colonização da Idade Média ainda. Então, eu trouxe um pouquinho aqui só para vocês terem uma noção. Cara, o velho inglês vai lá de 500 a 1100, tá? Middle English, roughly from 1000 and 1500, okay? Early Modern English, 500 to 1800, late modern English to the present, e o English nowadays, ou English today, que é a nossa era da internet agora, que é a época de hoje. Então, em português e inglês são famílias linguísticas totalmente diferentes, e culturais também, depois a gente vai falar sobre isso aí. Ah, legal. Aqui mais ou menos que eu estava conversando, todos os grandes potências do mundo falam inglês, pessoal. United States of America, Canada, Ireland, United Kingdom, Australia, New Zealand, Singapore, que é uma grande potência aí, ah, potência econômica, às vezes a gente não olha muito para isso, mas eles falam inglês também. Business in America, o British Concept. Pessoal, todos os negócios como a gente conhece hoje, desde a época da Revolução Industrial, britânica, inglesa, British Industrial Revolution, até os nossos dias de hoje, o modelo de indústria, negócios, hoje também, desde a revolução, a última revolução cultural e econômica que foi a internet, nos anos 90, é uma concepção britânica e americana, tá? Isso vocês têm que entender, ok? Como a gente entende hoje. O Brasil não é um criador de conceitos de negócio, ele absorve bem, às vezes, né? Produz a sua própria versão, mas não é um produtor inicial, originário dessa concepção, ok? Rapidamente, how AI will affect the market English speaking companies of English teaching companies. Isso aqui, como a inteligência artificial vai nos impactar aí, pessoal, no nosso aprendizado da língua inglesa ou nessa nossa jornada. Eu acho que vai ser opinião, tá? É muito recente. Vai ser bem positivo, porém, muito perigoso, tá? Porque a tendência do aluno é projetar a dificuldade no IA, e querer que ela resolva. Ela vai resolver para você. Mecanicamente no começo, tu não vai ter articulação facial para conversar. Isso só com treino e articulação, cada indivíduo tem que ter. Mas é uma ferramenta muito importante, a gente vai conseguir utilizar ela de uma maneira bem legal, tá? Perfeito. Legal, vamos para frente. Aqui, pessoal, tô trazendo duas das maiores potências do mundo hoje, que é a Grã-Bretanha, Estados Unidos e Estados Unidos da América, ok? Como eles têm, ah, desde a Revolução Industrial, desde a Idade, ou da Idade Média, porque os Estados Unidos foi colonizado depois, mas eles têm crescido juntos, né? E culturalmente juntos, né? De vocês entenderem por que o inglês domina o mundo hoje, né? Porque ele é produzido pelas maiores e melhores economias do mundo.
Ok, a América é uma delas, a Grã-Bretanha é outra. Ok. English, algumas empresas aqui, quem não conhece McDonald's? Who likes McDonald's? I love McDonald's, man. I don't eat every day to not being a fat person, but I love it, man, Pizza Hut, Jackson's guitar and music brand, Apple, Ford, Seymour Duncan's for guitars, pickups, and Coke. Ok. Todas as empresas estruturadas em inglês, originadas de países nativos falando de inglês. Ok, pessoal, rare or not, the English is the global language of business. O inglês é a língua nacional, a língua padrão de negócios no mundo. More multinationals. What Prime is a multinational. Estamos aqui numa multinacional, com certeza, americana, e que bom que seja, vindo expandido aí seus negócios no Brasil. Companies are mandating English as the common cooperative language. Airbus, DM Chrysler, Fast Retail, Nokia, Renault, Technicolor, Microsoft, and Beijing, to name a few, man. Facilitate communication performance across geography, different functions and business endeavors. Ok, pessoal? Todas as multinacionais hoje do mundo vão exigir de vocês a tua fluência ou teu, pelo menos o básico conhecimento no inglês, ok? Se você almejar trabalhar em cargos, assim, de liderança ou cargos que consigam atender a expectativa dessas empresas, ok? The world speaks English, pessoal. Ah, legal, esse é mais ou menos o ponto que a gente estava conversando. Nosso tempo está acabando, então eu vou acelerar um pouco. Eu falei que tinha bastante conteúdo, Ju, então mas vamos condensar um pouquinho aí, tá? Eu vou trazer aqui, pessoal, só para vocês entenderem aqui, ó, um gráfico que eu trouxe para vocês da Indeed. A higher payment occupation tend to be less flexible with the English, with the language requirements. O que significa isso, pessoal? Ah, ah, Empresas pagam mais para quem é maior, mais qualificado, seja ela qualquer ramo que seja de linguística ou indústria automobilística, qualquer ramo, para quem tem autoconhecimento em linguagem e em comunicação. Quem já tem influência em duas, inglês é primordial, espanhol, três, quatro línguas, você com certeza vai ganhar mais, ok? E as empresas pagam mais porque elas precisam desse conhecimento. Elas precisam que você saiba se expressar, saiba expressar o seu conhecimento em diversas línguas e principalmente no inglês, ok? Although still learning, face managed to make barriers to advanced English, non-English today. Quem não fala inglês ganha um pouquinho, 40% a menos. Então, quem falando em termos de números aí, né? É mais com certeza, mais uma motivação aí e uma percepção para todos aí estudarem a língua inglesa profundamente. Ok? Ah, Aqui, a correlation between English language proficiency and naturalization rates is evident in the immigrants population. Pessoal, quem fala inglês fluentemente tende a imigrar muito melhor para países, por mais que tu estiver eu não vou colocar essa palavra, mas concorrendo com com pessoas que têm o mesmo conhecimento que você, têm um conhecimento enorme, mas não falam a língua nativa dos países, eles têm uma dificuldade enorme para imigrar para lá. É migrar, digo, mover com nacionalidade, com tudo, para morar nesses países. Porque, principalmente nos Estados Unidos, pessoal, o americano é ou speak English or go out, man, Você tem que falar o inglês se for trabalhar na América. Por favor, entendam isso. Outros países também, todos eles são assim, mas são um pouco mais flexíveis. Eles até esperam você traduzir, ou tentam entender. O americano não, ele é bem. Acho que isso é legal, porque é uma cultura muito forte, né? Mas é bem rígido com essa questão da linguagem. Man, if you're in my country, you need to speak English. Se você está nos Estados Unidos da América, você tem que falar inglês. Todos têm que entender isso, ok? Principalmente trabalhando com empresas dentro da América. Pessoal, vou trazer aqui uma experiência aqui um pouquinho sobre a internet que a gente estava conversando, outra experiência profissional e pessoal que eu tive muito positiva aí. Nos últimos 2 anos e meio da minha vida, eu tenho trabalhado com música, ok? Hoje eu tenho uma empresa chamada G80 Souza Guitar Class, onde eu ofereço produtos de aulas personalizadas de ensino de guitarra e música pela internet. Eu fiz 1 ano e meio de turnê no Brasil, tá? Só fazendo tributos e covers de duas bandas americanas, uma é o Metallica e outra é o Guns N' Roses. E a outra australiana, mas todas as músicas são em inglês, né?
E o resultado que eu tive, com todos os shows, que, obviamente, por tocar, e a gente tá na Armandra muito, muito boa também, em todos os países, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Paraguai a gente fez, Argentina também. O feedback do pessoal em relação ao meu singing, ao meu speaking, principalmente por causa do inglês, foi muito positivo e me ajudou muito, muito a conseguir executar a minha empresa, o meu trabalho de maneira produtiva e, vamos colocar assim, mais americanizada possível, que é o produto que o pessoal estava procurando, entendeu? Principalmente se você está reproduzindo algo que vem da América. Legal? Outra experiência bem legal aqui, bacana, que eu queria compartilhar com vocês, falar em português, porque, né, a gente estruturou hoje a palestra em português. Eu estou faz 2 anos e meio já trabalhando diretamente na Flórida com o pessoal do Mastermind, tá? Que são meetings semanais apenas para músicos e empresários aí sediado em Jacksonville, na Flórida, onde a gente discute toda semana, primeiro, business, indústria, musical, principalmente, porque é um ramo específico que eu estou inserido, né? E linguagem também, obviamente. Ah, entre outros, mercado, tendências, eles têm conjuntos também, o americano é muito de culturas, vocês não têm noção como a cultura lá é pujante, pessoal, né? Eu vejo porque estou trabalhando com eles há 2 anos e meio aí já e tem sido muito positivo. Segundo, eu internacionalizei a minha marca de 80 Souls, a Guitar Class, em dois festivais americanos em Wisconsin, patrocinando o evento diretamente com o meu brand, com o meu logo lá por causa do conhecimento no inglês, pessoal. Então, eu converso com eles fluentemente todo dia, toda semana, 3 ou 2 vezes por semana, apenas em inglês. Guilherme, como você conseguiu chegar? Obviamente, eu tinha um produto para oferecer para eles, que era o produto musical, né? Mas se eu não tivesse conhecimento na língua inglesa, pessoal, por mais se eu tocasse guitarra melhor que o Ed Van Halen, melhor que, não sei, que o James Hetfield, que o Slash, e eles mesmos, entende? Eu não conseguiria, né, trabalhar com o pessoal americano. Por quê? Primeiro, por causa da velocidade do inglês. O inglês americano é muito rápido, vocês têm que ter a fluência para conseguir trabalhar lá. Principalmente se você estiver fazendo em business to business, a gente vai entrar nesses conceitos depois, que é empresas para empresa, a relação entre empresas, né? Que eles têm lá também. Eles são coaches também, mas business coach, né? Pro mercado musical. E para mim tem sido uma expansão pessoal e profissional sensacional. Então, eu já faço parte aí, já efetivado do Mastermind há 2 anos e meio, graças à minha fluência e conhecimento na língua inglesa. Claro, conhecimento musical também, que é o meu produto final que estou oferecendo para eles, mas não seria possível se eu não tivesse não só o listening, mas a dicção e a fluência no inglês, né? Então eu tive que buscar esse conhecimento para poder internacionalizar o meu produto, no caso de um pequeno empresário, como sou aqui, um MEI, né? Um pequeno empresário dentro do Brasil, mas lá fora também, né? Ou se você tiver você for do ramo do trabalhador, se for trabalhar numa empresa lá, pode ter certeza que talvez você não tenha que exercer o inglês toda em meetings semanais, mas tu vai precisar muito dele para conseguir executar as tuas funções e de maneira adequada e eficiente. Legal? Então, Mastermind é uma experiência muito bacana, eu queria compartilhar com vocês. Não conseguiria alcançar se não tivesse o inglês não tivesse sido e feito e ainda está sendo parte aí da minha vida pessoal e profissional. Legal? E tenho conversado aí pessoalmente e trocado mensagens aí com inúmeros músicos da América, dos Estados Unidos, dentro do. Né, eu tenho uma banda de metal, heavy metal, som mais pesado, e rock and roll, blues. E converso com eles diretamente, consigo compartilhar meu material e interagir, não assim, em tempo real e ser recepcionado culturalmente com eles por causa do inglês. Senão com certeza não teria esse alcance aí aqui do sul do mundo, sul do Brasil aí até a terra do Uncle Sam ou da liberdade aqui, Land of the Free, que é a América. E fico muito feliz por isso aí e espero ainda abranger mais horizontes ainda. E quero que vocês cheguem lá também através do conhecimento da língua inglesa. Estarei aqui para ajudar vocês to hold you through all this process, segurar vocês e ajudar vocês durante todo esse processo, até que vocês alcancem sua fluência também e consigam expandir aí sua vida profissional, pessoal, econômica e cultural também, seja para a América, no meu caso, sempre fui apaixonado pela cultura americana,
muito por causa pela música, pelo esporte e pela história americana também, ou seja, qualquer outro país aí que são, tem a cultura sensacional também, que são falantes ou originais de língua inglesa, seja a Inglaterra, seja a Austrália, seja a Nova Zelândia, seja o Canadá, um país sensacional. Outro exemplo, outra experiência pessoal, profissional que eu tive foi de estudar em Londres. Foi 2 semanas de curso e no ICMP, que é o maior instituto britânico de produção musical. Fui estudar produção musical, você grava bandas e artistas e dentro do estúdio, claro, profissionalíssimo, a estrutura deles é imensa, vocês não têm nem noção disso. E eu consegui ter até hoje tenho o meu network com eles lá, ainda quero voltar, porque eu estou conversando com o pessoal que é produtor lá. Não teria sido de maneira adequada ou com sucesso, né? Que foi né, um dos motivos que eu fui para lá, para expandir também e levar meu som para eles e mostrar e estudar com eles. Se eu não tivesse o inglês, eu não conseguiria não estar nem no primeiro dia me comunicando com eles lá. Talvez eu teria lá perdido dentro da Inglaterra, lá já, entende? Com todo o conhecimento que eu tenho aqui, musical, ou cultural, mas eu não conseguiria me expressar se eu não tivesse fluência no inglês, e eles não falariam comigo da maneira, vamos dizer assim, eu não compartilharia o conhecimento que eles têm também. Até gostariam, mas não compartilharia se eu não tivesse a fluência, no inglês, né? Por mais que eu tive 2 dias para adaptar o meu inglês ao sotaque britânico, que é muito difícil. Quem foi para Inglaterra aí ou conhece tem algum amigo inglês aí, é bem difícil de tu falar como eles, mas depois de 1 ou 2 dias, se você já tem a tua fluência no inglês, aí tu consegue, vamos dizer assim, malhar o teu ouvido e o teu speaking para conseguir se comunicar de uma maneira britânica também. Legal? Então, assim, pessoal, eu estou trazendo um pouco do exemplo da minha vida pessoal para como um exemplo aqui, né, vivo aí e bem elucidativo para explicar para vocês do que eu estou falando, da importância do inglês para o mundo dos negócios, para o mundo da cultura, para o mundo globalizado que é hoje. Então, vocês que são learners, são potenciais falantes de inglês aí, ou fluentes no inglês para qualquer motivo que seja, seja cultural, ou profissional, ou business, ou para trabalhar lá fora. Vocês têm que entender isso, tá? Então, a experiência que eu tive lá fora, ainda estou tendo e ainda vou ter, e eu compartilho com vocês e quero que vocês tenham também, de maneira mais, com o maior sucesso possível, legal? O inglês como ferramenta, aqui vai entrar mais ou menos por causa da empresa, a gente está chegando no fim ali da, da- do tempo, já compartilho um pouquinho na sua sessão de perguntas aí. Pessoal, aqui é bem rápido, tá? Você, se estiver abrindo um negócio, seja o que qual seja, se você começando a dar aula, vendendo suas aulas de inglês online, ou de espanhol online, de alemão, a minha tese, aí eu falo por mim, depois de todo esse tempo já estudando e estruturando conhecimento, inclusive com MBA aqui, depois eu converso com vocês. Estruturar uma pequena parcela do teu produto, por mais que você coloque ele no mercado brasileiro, em inglês, tá? Seja em rótulo, se você tiver um produto físico, seja ele um produto digital, como Instagram ou Facebook ou uma plataforma de vendas como a Hotmart ou etc. Você tem que estruturar uma parcela dele do produto originário já em inglês, tá? Essa é uma ferramenta que vai te... Aqui tá mundo, tá, pessoal? Tem um errinho de digitação. É uma ferramenta que vai facilitar enormemente como o pessoal lá de fora vê a primeira informação, entende? Do teu produto, seja ele qual for. Porque, pessoal, repito, e isso principalmente dentro dos Estados Unidos, ninguém fala inglês ou lê, perdão, em português ou lê lá. Por mais que ele olhe visualmente o teu produto, ele vai ler e já perde interesse. Ou ele ou ela, né? Por quê? Porque ele não está elucidado na língua deles. Ok? Eles não, e também não fazem muito esforço para aprender o português, tá? Então vocês têm que entender, se é um mercado que vocês estão almejando, ou qualquer outro mercado do mundo, estruturem o seu produto, ou uma parcela dele que seja na língua inglesa. Legal? Aqui, velocidade, eficiência é uma característica do inglês. Quem for para os Estados Unidos vai notar, eu tenho notado trabalhando com o Mastermind já, ou com o pessoal dentro dos Estados Unidos já, que eles são muito rápidos, muito organizados, pessoal, muito objetivos, tá? Muito mais do que a nossa cultura aqui, tá? Talvez um dos motivos que eles têm a maior potência econômica e cultural do mundo. E militar também, a gente tá vendo a potência que é a América hoje, né? Tá? Como- em geral, né? Então,
Velocidade e eficiência é uma característica do inglês. A gente vai trabalhar. Eu procuro trabalhar isso com meus alunos falarem, não o mais rápido possível, mas ter sua expressão de maneira bem eficiente e rápida, porque o mercado americano vai te exigir isso, ok? Ou a cultura americana vai te exigir isso, legal? Aqui também assim, um reflexo da cultura empresarial, principalmente empresarial americana, tá? Eles vão te exigir eficiência, vão te exigir resultado e standard organization, tá? Organização padrão e, e velocidade, tá, pessoal? Não estou dizendo que outros países do mundo não têm velocidade de negócio também. O Brasil tem também, mas a gente é uma tartaruga atrás da América. Isso vocês têm que entender, gente. É que a gente está olhando o mundo com olhos brasileiros, né? Eu olhava também, mas vocês não têm noção da velocidade da economia americana e da cultura norte-americana. Eles são muito rápidos, muito eficientes, tá? Muito objetivos também. Eles não são tão subjetivos como o brasileiro é, tá? Muito objetivo o americano é assim, tá? O inglês também. Isso eu notei porque eu presenciei isso lá pessoalmente quando eu, né, tive minha experiência estudando lá e espero voltar em breve também para ou tocar para eles lá ou levar o meu produto aí da melhor maneira possível, tá? E na América também. Ou ensinar eles também, ok? E para vocês também aqui, compartilhando todo o meu conhecimento, tá? Ah, legal. External communication, pessoal, ah, comunicações entre empresas, tá? Vocês têm que estruturar suas empresas no ramo, se vocês quiserem internacionalizar ela em inglês. Por mais que internamente, dentro do mercado interno, é todo em português, você tem que estruturar ela conceptualmente. Eu vou falar sobre o vocabulário de business ali específico agora na língua inglesa. Legal? Aqui, should companies be structured with the English language? Of course, man. Deveriam companhias estar estruturadas em inglês? Com certeza, tá? Reach new markets, encontrar novos mercados, improve business relations with existing clients and partners, aumentar relações de negócios com clientes e parceiros já existentes, better communication across company teams, man. Melhor comunicação entre times, motivate employees, você motivar o seu time, o pessoal que trabalha contigo, através da língua inglesa, lá fora, principalmente lá fora, tá? Standardize the level of English of your company, deixar o nível de inglês dentro da empresa, ou da tua companhia, ou né, da tua organização, o mais padronizado possível para a comunicação ser, correta e rápida. Increase productive ah, aumentar a produtividade, pessoal, legal? Create a culture of learning. O que que significa isso, pessoal? Que eu estava falando antes. E muito importante esse sétimo ponto. Create a culture of learning. Criar uma cultura do aprendizado. Você é melhor hoje do que você foi ontem. Você vai ser melhor amanhã do que você é hoje, entende? O americano pensa assim, os maiores países do mundo pensam assim, e vocês, como alunos de inglês que querem ser os melhores também um dia, vocês têm que pensar assim. Vocês têm que criar a cultura do aprendizado dentro da sua mente, dentro do seu coração, dentro da sua cultura. Vocês têm que querer ser melhores todo dia, seja qualquer ramo, seja dentro da música, seja no ramo da linguística, seja no ramo empresarial, seja o ramo que for, ou no ramo político-econômico. Vocês têm, ou fazendo acordos, ou qualquer coisa que seja que vocês querem, tem que criar a cultura do learning, culture of learning. Vocês têm que ser melhores hoje do que foram ontem, ok? Do que foram ontem, ok? You wanna and you will be the best today than you were before, ok? Velocidade eficiente, a gente já conversou ali. Aqui, pessoal, vamos chegar um pouquinho no final, para a gente estar chegando, tem mais 10 minutinhos ali. Conceitos específicos, e vocabulário específico para inglês, principalmente aqui para quem é empresário, tá? Quem está estruturando uma empresa, tem reuniões semanais, ou vai trabalhar alguma empresa americana, ou britânica, australiana, que seja, tá? Todos esses termos aqui são utilizados de maneira bem precisa em reuniões. Acquisition, budget, business model, deadline, entrepreneur, key performance indicator, market share, networking, outsourcing, profit, revenue, return on investment, stakeholder, action plan, brainstorming, circle back, disruptive, uh, business to business, win to win, consumer, what's your budget, what's your investment, how much are you earning,
how much you're spending, what's your profit, qual é o seu lucro, qual é o seu caixa, o quanto você ganha por mês. Todos esses termos aqui, aí uma aula bem específica, onde não tem tempo para isso, né, hoje. Tem que ser, aí são já mais avançado, depois passarem por todos, né, do processo, um, dois, três, quatro, vocês assimilarem não só essas palavras, né, porque palavras, pessoal, a gente vai cair no ramo da retórica, né, onde elas valem mais por elas mesmas, você tem que aprender os conceitos, e todos os conceitos referem a coisas reais no mundo, e no mundo dos negócios, esses aqui são os conceitos utilizados, principalmente no mercado americano aí, tá? No mundo business empresarial e no mundo do trabalho também, né? Por mais que você não esteja tendo reuniões para decidir algo, você vai estar interagindo dentro daquele ambiente de trabalho com todos esses termos aí sendo colocados para você no teu dia a dia de trabalho, legal? E você precisa ser fluente neles para alcançar o seu objetivo, né? Ou seja, be the best and successful. Ok? Pessoal, vamos chegando no final aí. É muito conteúdo, gostaria de falar mais, a gente tem pouco, não tem tanto tempo hoje aí. Eu queria agradecer a Juliana, queria agradecer a Patrícia, a Ellen, queria agradecer o One Prime por terem me recebido aqui calorosamente e muito carinhosamente aí, aqui no sul, tá nessa fria tarde de sábado aí. Mas uma conversa muito legal, acho que espero ter compartilhado um pouquinho do conhecimento que eu tenho com vocês, o porquê da busca desse conhecimento, principalmente para quem tiver como objetivo aí, se internacionalizar e ir para esses países, ou apenas trabalhar online com eles, ou ir fisicamente e migrar para lá. Vocês precisam aprender a língua inglesa, pessoal, da maneira mais eficiente possível. Isso vocês vão ver lá fora, como o mercado e como a cultura deles é competitiva, mas isso é bom, porque isso vai levar o seu nível pessoal a outro nível. It's gonna bring you to the next level, and English is gonna bring you there, man, okay? Thank you, everyone, man. If you have any questions, just bring me. Se tiver alguma pergunta, agora está na hora.